Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma edição, mais um episódio aqui do nosso Chimarrão com Futebol para falar dos clubes da nossa Série B do nosso Campeonato Gaúcho, ou Gauchão Série B, ou a antiga terceira. Federação Gaúcha, sempre falo isso, Federação Gaúcha, o presidente Luciano Oxman não gosta de usar muito a terceira divisão, terceirinha, mas é a forma carinhosa, de certa forma, que o pessoal gosta de chamar. E hoje não vamos tão longe da onde eu estou, é claro. Vamos aqui do lado, Porto Alegre, nossa capital, para falar com o Christian de Souza, técnico do Monson. Essa é a pronúncia certa também do nome do clube, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, agradecer o teu convite. É um prazer estar falando contigo. Já acompanho teu trabalho há bastante tempo. E é um prazer estar falando de futebol. É Monson, né? Parece Monson. que é Monson, com a primeira sílaba ali mais acentuada, né? Monson. Monson. Professor, para a gente conversar, o senhor chegou ali já com o carro andando, né? Quase já faltando o quê? Alguns dias de iniciar a competição? Quantos dias? Para ser bem exato ali. Eu cheguei no clube, era numa quarta-feira, o campeonato iniciava no domingo, né? Pois é, então até para decorar o nome do pessoal ali para poder se organizar foi meio que pego às pressas. Professor, o senhor que está no grupo B da terceira divisão, ali com o Gramadense, Garibaldi e o Marau, mas com duas vitórias. Um clube que iniciou, vamos dizer, teoricamente há pouco tempo, mas tem chamado a atenção pelas suas vitórias, um belo trabalho, com placares um pouco mais avantajado. Qual é o projeto do clube exatamente em 2022? Com certeza vou chover no molhado, o acesso, mas também de projetar atletas para poder movimentar o clube com esse projeto todo. Qual exatamente o projeto do clube? Olha, o que me fez aceitar o convite, eu estava no Veranópolis, né? Exato, sim. Disputando a divisão de acesso. E foi logo após a minha eliminação para a Avenida, eu perdi as quartas de final para a Avenida, nos pênaltis. E no outro dia eu recebi o contato aqui da direção do clube. E a primeira pergunta que eu fiz era realmente essa, né? Se o clube ia brigar e tinha o interesse de acesso, né? A gente sabe que nessa divisão muitos clubes entram, às vezes, para apenas mostrar jovens jogadores, dar lastro, dar minutagem, né, para jovens jogadores. E como se trata de um clube empresa, de um clube com dono e novo, eu fiz essa pergunta de bate-pronto, né? Fiz essa pergunta ao da Silva, que me ligou, que é o presidente, e ele me disse: não, a gente quer buscar o acesso, nós estamos entrando forte no futebol, vamos usar essa estrutura aqui do Porto Alegre, e a gente quer estar aí no máximo em 3 anos já disputando a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Então foi esses anseios, né, do clube que me fizeram aceitar o convite. Eu nunca tinha trabalhado numa divisão A3, né, ou como queira chamar, né, terceira divisão. E pronto, aceitei o desafio, vim para cá, já sabendo que ia ter pouco tempo de trabalho, né, mas que já era um trabalho que vinha sendo feito pelo Alexandre, que é um treinador que estava tocando aqui, o Alexandre, um carioca, né, que estava aqui. E toquei o trabalho, já estamos aí iniciando a terceira semana de treino, né? Já fizemos 2 jogos. É um grupo jovem, como é a característica da competição, com meninada, né? Mas a gente espera aí agregar mais alguns jogadores de experiência, trazer jogadores que conheçam a competição, porque a gente sabe que na hora decisiva a gente vai precisar dessa experiência para poder brigar pelo acesso. Aproveitando a sua colocação sobre isso, sobre o seu elenco, é uma meninada, então, o senhor encontrou aí uma gurizada. E já tem algumas peças, umas peças mais cascudas, ou vai deixar ali para a segunda fase do campeonato? Como é que tá como é que é esse projeto aí junto com
essa ideia de, junto com o gestor de futebol, junto com o presidente? Não, tem dois jogadores que são mais experientes, que é o... Três, na verdade, né? Que é o Coutinho, um zagueiro, o Marlon Bica e o Maicon, centroavante. Esses jogadores já fazem parte do elenco, são jogadores acima dos 23 anos. Os demais, todos são abaixo dos 23 anos. Tem uma regulamentação, né, que impede que jogadores da... Mais que 3 jogadores que tenham jogado A1 e A2 de estaduais possam fazer parte do campeonato, né? Ou de cada jogo. A gente pode escrever quantos a gente quer, mas só pode jogar 3. E jogadores acima dos 23 anos, apenas 12. Né? Pode ser inscritos. Então são algumas regras, né? Limitações impostas pela federação que limitam, né, a gente trazer jogadores mais experientes. Então, acho que essa é realmente a proposta do campeonato, né? Usar jogadores mais jovens, colocar a meninada para jogar. Esse é o nosso perfil aqui. Mas nós ainda temos brecha ainda para poder buscar mais alguns jogadores experientes, né? Eu quero ver se trago mais 2 ou 3 jogadores um pouco mais experientes para dar esse equilíbrio, ajudar nessa formação desses jogadores mais novos e deixar o grupo mais cascudo, porque na hora decisiva dos matas, né, se a gente classificar, e eu acredito que a gente vai brigar por classificação, vai precisar desses jogadores. Pois é, os jogos foram. A primeira fase, por acaso, não sei se foi algum acordo, mas os 3 jogos, os 3 primeiros jogos vão ser todos em casa, né? Os 2 primeiros foram e agora o próximo também, né? Foi invertido o mando de campo do Marau da estreia. O Marau estava sem gramado, sem campo. Aí eles aqui, como cortesia, resolveram inverter o mando, né? Então a gente faz esses 3 primeiros jogos em casa, os outros 3 fora. Os outros 3 jogos fora. Para falar um pouquinho do Christian de Souza, que na verdade nós estávamos falando dos bastidores, é um nome usado, vamos se dizer, de uma forma comercialmente, né? Ali no seu LinkedIn ali está como Christian de Souza. Mas é Christian. Como é que o senhor falou mesmo, professor? O meu sobrenome é Ziane Souza. Ziane Mas Souza. logo lá no começo da minha carreira, há uns 20 anos atrás, Sim. todo treinador tem que ter sobrenome, né? E aí o pessoal acabou botando Christian de Souza e ficou como Christian de Souza, não tem problema, veio tocando assim já há 20 anos, né? Há 20 anos e conta um pouco da sua história, professor, que é interessante a gente conhecer. Para quem não conhece, claro. Né? Olha, eu iniciei como todo jovem, né, tentando ser jogador de futebol, anos 90, jogo futebol e futsal até os 23 anos, já vinha fazendo faculdade, educação física, aos 23 eu estou em Bento Gonçalves, ali eu fico, já começo a trabalhar no esportivo, resolvo parar, né, com a carreira de jogador, começo a trabalhar no esportivo nas categorias de base. No esportivo eu passo por todas as categorias do clube, todas elas, desde o sub-8 até o profissional. Em 2008 eu sou treinador do profissional de esportivo, numa Série C de Brasileiro, Campeonato Gaúcho. E depois eu sigo a minha carreira, vou ser auxiliar de treinadores, passo por clubes como Pelotas, Ubra, acabo chegando no Grêmio para ser treinador da categoria sub-20, trabalho no Grêmio quase 4 anos, depois vou para outras equipes, né, como ainda treinador de sub-20, de base. De 2015 para cá venho me mantendo como treinador de profissional, já passei diversos clubes, dentre eles Ceará, Paraná Clube, Cianorte, Rio Branco do Acre. Olha, Kleber, já são quase 25, 26 clubes na minha carreira. Alguns retornos, né, alguns clubes importantes. Já disputei Série A, Série B brasileiro, Ceará e Paraná Clube, Série C de brasileiro, Série D de brasileiro, estaduais já, alguns estaduais, catarinense, paranaense, cearense, no Acre, em São Paulo, Rio Grande do Sul. E essa é a minha trajetória. Esse ano, para você ter uma ideia, meu terceiro clube, né, joguei a Série A1 pelo Guarani de Bagé, Série A2 pelo Veranópolis, e agora estou na terceira divisão, estou fechando aí todas as divisões do futebol gaúcho, né, é algo raro, né, difícil,
E aí, aprendendo, evoluindo, melhorando, formei muitos jogadores jovens, já trabalhei com jogadores mais velhos, inclusive do que eu, iniciei bem cedo, né, com 23 anos já era treinador, Sim, sim. e tô nessa luta aí, aprendendo, evoluindo, e me mantendo, graças a Deus, aí hoje eu sou um dos treinadores que, aqui do nosso estado, que está mais tempo aí, de longevidade de carreira. Pois é, acredito que até da terceira ali também, sem dúvida nenhuma, é o. Até porque as nossas outras estão quase. Não está em atividade o acesso está acabando. Mas com mais experiência, né? Então agrega sem dúvida nenhuma, ainda mais para um clube esse que está começando, mas tem um projeto interessante, né? Que é o Monson. Agora vamos falar de forma correta, né? O Monson. Professor, agradecer demais a sua atenção. A gente conversou aí, a sua disponibilidade. Agradecer o Fernando, o Nando, né? Que fez todo o gestor do clube, que nos fez esse meio de campo, essa ponte para a gente poder conversar e agendar entre a agenda um pouco complicada, mas isso é interessante porque a gente está trabalhando, então tá tudo certo. Agradecer, boa sorte para o senhor e que venha alcançar os seus objetivos aí, pessoais e profissionais. Agradecer. Quer falar mais alguma coisa, alguma observação que eu acabei não comentando sobre a nossa terceira divisão? Não, a competição dura, competitiva, né? Alguns clubes tradicionais, né? A gente aqui é um clube novo, jovem, óbvio, mas temos clubes bem tradicionais, como São Borja, Bagé, Rio Grande, né? Clubes que já estiveram, inclusive, na primeira divisão do futebol gaúcho. Então é uma competição muito interessante, com jogadores jovens, né? Mexendo no nosso interior do estado. E é isso. Agradecer a você o convite, né? Agradecer ao pessoal que está nos olhando e nos escutando, né, e que possam prestigiar essa terceira divisão, essa A3 aí, que ao final, né, os clubes que fizerem por merecer, que possam ter o acesso para a divisão de acesso. Obrigado, professor. Então, até a nossa próxima oportunidade, aí, já na próxima fase, para projetar aí os próximos caminhos do Monson aí, quem sabe até falar de títulos lá na frente, né? Então, beleza, um abraço. Nós temos mais a copinha, né, para jogar também ao final do Exato. ano. Iria perguntar, tá? Vamos dar continuidade. Confirmou, porque hoje era o dia. Nós estamos gravando numa quarta-feira, as pessoas vão ver depois, mas era até hoje, a princípio, que era a data limite, né, para os clubes. Deve ter algumas mudanças aí de chaves, que foi divulgado, mas deve ter alguma mudança ou outra. Mas tá certinho, vai dar continuidade, então, na copinha, então, que vai ser junto, né, praticamente, né? Ali uma fase, vai chegar uma fase que vai ser simultâneo, Terminando, né? termina e já inicia a copinha. Isso é bacana, né? Dá bastante oportunidade para os meninos mais jovens jogarem também. E sempre à disposição do amigo. Sempre precisar, pode chamar. Obrigado, professor. Até a próxima.